Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo legal, né? Ó, essa semana nós só teremos 2 dias de aula, não é isso? Dar uma pausazinha, uma folga para clarear um pouquinho a mente, relaxar. Mas semana que vem a gente já volta com atividades referentes ao segundo bimestre, viu? Então, vai ser um pouquinho, a gente vai dar uma puxada, certo, de vocês, para que a gente possa garantir que em janeiro, se Deus quiser, a gente tenha as nossas férias. Então, vamos fazer a nossa parte, façam todo o possível para que vocês fiquem em dias com as atividades, prestando sempre atenção, assistindo às aulas, que é muito importante, e que vocês realmente aprendam, que vocês não vão adiantando, certo? Passando de bimestre para outro bimestre sem aprender, porque isso aí não tem muito sentido, né, gente? Então, a gente vai. Esse conteúdo de hoje já é de segundo bimestre, viu? Então, vocês estão trazendo para mim os cadernos ainda essa semana. Então, essas folhinhas que vocês estão recebendo hoje, vocês vão responder tal, mas vocês só vão colar no caderno quando eu devolver para vocês o caderno para o segundo bimestre. Então, semana que vem, quando eu começar a devolver na segunda-feira, vocês já vão pegando e colando essa atividade, viu, gente? Inclusive, eu peço que aquelas pessoas que os cadernos são pequenos, que providenciem os cadernos grandes, como foi pedido na lista de material escolar, certo? Enfim, então, a gente vai trabalhar noções de versificação, porque esse bimestre nós trabalharemos logo no início dele, poema. Então, para trabalhar poema, a gente vai trabalhar com as noções de versificação, que nada mais é do que a estrutura do poema. Vou mostrar para vocês todos os elementos hoje do poema, então prestem bastante atenção, porque isso vai ser necessário para o entendimento, para a resolução de atividades, tanto as atividades do caderno quanto atividades avaliativas que vocês vão ter ainda nesse bimestre, certo? Então, aqui vocês recebem a atividade logo no início com esse soneto aqui, que é o soneto do amor total. Que eu copiei aqui apenas a primeira estrofe para poder explicar para vocês, certo? Esse poema é de Vinícius de Moraes, um grande poeta da língua portuguesa, né? Ele é brasileiro e ele foi um importante poeta da nossa língua no século XX. Vou ler para vocês o soneto. Soneto do amor total. Amo-te tanto, meu amor, não cante, o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade a cada instante. Amo-te como um bicho simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente, e de te amar assim muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Bom, então esse é o soneto de amor total de Vinícius de Moraes, certo? Que mostra esse amor tão extremo desse eu lírico. Bom, então esse poema aqui, gente, é um soneto. Então, o que é um soneto? É um poema que ele tem 14 versos, certo? Então, a estrutura do soneto é os primeiros versos, né? A gente tem 4 estrofes. A primeira estrofe e a segunda estrofe é de 4 versos, como esse aqui. E a terceira e a quarta estrofe são de 3 versos. Então, a gente tem uma estrutura fixa. Toda vez que você ouvir a palavra soneto, se trata de um poema, como esse aqui, que ele é composto por 4 estrofes, certo? Ó, as 2 primeiras têm 4 versos e as 2 últimas têm 3 versos. No total, são 14 versos, certo? Então, isso é um soneto. É uma estrutura clássica. Então, ela remonta ao tempo do classicismo, gente, que remonta ainda à época da literatura grega. Então, é uma coisa bem antiga, mas é chamada de a medida perfeita dos poemas. Então, o soneto, ele é muito utilizado, certo? Por alguns poetas que buscam essa medida perfeita. Então, certo? A gente vai aqui falar sobre versos decassílabos e tal.
Eu vou falar para vocês cada um desses elementos aqui, certo? Vai falar sobre figuras de linguagem, vai falar sobre rima, vai falar sobre várias coisas. Então, versificação, o que é versificação? É a arte ou a técnica de compor versos. Então, a gente vai saber que para uma pessoa fazer um poema, para a pessoa construir versos, gente, não é simplesmente você ter lá uma ideia e sair rabiscando de qualquer forma, rimando e achar que aquilo ali já é um poema, não. Tem vários elementos que entram aqui para formar o poema. Então, primeira coisa importante aqui, o que é um verso? O verso é cada linhazinha do poema. Então, cada linha é um verso. E o conjunto dessas linhas, certo? É o que a gente chama de estrofe. Então, estrofe é o conjunto de versos e verso é cada linha do poema, tá? Então, vamos começar a trabalhar o verso. Tá? Então, a gente tem dois tipos de versos. Os versos tradicionais e os versos livres. Todo esse material vocês vão ter na folhinha de vocês e vocês vão colar no caderno, porque vocês vão necessitar deles para fazer consulta, certo? Então, a gente tem versos tradicionais. O que é um verso tradicional? Verso tradicional é quando os versos do poema, eles têm todos a mesma extensão, a mesma quantidade de sílabas, certo? Sílabas poéticas. Então, aqui, ó, a gente tem um poema que os versos dele, eles têm a mesma extensão, certo? Além de ter a mesma extensão, eles têm a mesma sequência rítmica. Como assim sequência rítmica? Quer dizer que as sílabas átonas e tônicas, né, as sílabas mais fortes e mais fracas das palavras, elas também seguem a mesma sequência nos versos. Então, para vocês verem que não é qualquer palavra que se coloca num poema, e vai se colocando também na tonicidade, que é para poder dar ritmo ao poema, tá? Então, eles apresentam mesmo os versos tradicionais, como esse aqui, apresentam a mesma quantidade de sílabas e a mesma quantidade e a mesma sequência rítmica, a mesma sequência de sílabas tônicas. Como é que eu sei a quantidade de sílabas poéticas? Bom, isso aí eu vou mostrar para vocês quando a gente chegar no metro, que é daqui a pouquinho. Mas aí vamos ver o que é que são os versos livres. Bom, esses aqui, como a gente viu, são versos tradicionais. Verso livre seria, por exemplo, se... Vou apagar aqui, tá? Na minha estrofe eu tinha assim, ó. Eu tenho um verso que é mais longo, aí depois eu tenho um verso que é mais curto. Então, isso aqui seria o que a gente chama de versos livres. Os versos, eles não vão ter a mesma extensão dentro do poema. Então, isso é que é chamado de verso livre. Então, não há uma regularidade estrutural. Não é igualzinho, sabe? Então, eles vão ser livres, vão ser feitos da maneira que vier na sua mente, tá? Bom, e como eu falei para vocês que a estrofe é um conjunto de versos, então o nome de cada estrofe vai depender, lógico, da quantidade de versos que tiver naquela estrofe. Então, assim, se a estrofe ela tiver um verso, ela é chamada de monóstico. Se tiver 2 versos, é chamada de dístico. Se tiver 3 versos, é chamado de terceto, como a gente viu lá no soneto. Se tiver 4 versos, ela é chamada de quarteto ou quadra. Se tiver 5 versos, é chamada de quintilha. 6 versos, sexteto ou sextilha. É muito comum a sextilha nos poemas de cordel, certo? O sétimo é chamado, quando tem 7 versos, é chamado de setilha ou sétima. Com 8 versos, é chamada de oitava. Com 9 versos é chamada de nona e com 10 versos é chamada de décima. Então, aqui a gente tem os tipos de estrofe, dependendo da quantidade de versos que tiver em cada uma delas. Então, observem que a gente tem nomes diferentes para essas estrofes.
outra coisa muito importante quando a gente trabalha poema é o metro, certo? Que o próprio nome está indicando que é a medida do poema. Então, esses poemas, eles seguem uma medida, que é o que a gente chama de sílaba métrica ou sílaba poética, que é diferente da sílaba gramatical que a gente estuda lá no Fundamental 1, no primeiro ano, no segundo ano, que a gente aprende a separar as sílabas, certo? Então, ali são as sílabas gramaticais, as sílabas das palavras. Mas aqui a gente vai trabalhar a sílaba poética ou a sílaba métrica, que é a sílaba do poema. Então, essa sílaba a gente vai analisar, ela é à medida que a gente vai falando, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho duas vogais que elas estão, ó, aqui, por exemplo, eu tenho uma palavra que termina com uma vogal e em seguida eu tenho outra vogal. Pela lógica, pela sílaba gramatical, eu dividiria aqui a sílaba, não é isso? Mas essas duas vogais, quando a gente pronuncia, geralmente a gente pronuncia elas juntas. E aí, por isso, essas sílabas aqui, elas não se separam. Então, vamos analisar aqui. Quando a gente estiver em dúvida de como separar as sílabas poéticas, a gente canta o poema. A gente vai dizendo o poema para ver a pronúncia dessas palavras. Então, vamos cantar aqui, certo? Eu vou lendo o poema e vou riscando cada sílaba que eu pronunciar, tá? Então, vai. Amo-te tanto, meu amor, não cante. Olha, observem que aqui a gente fala tudo de uma vez. A gente não fala não, a gente fala tudo de uma vez. Humano, coração com mais verdade. Amo-te como... Aqui, ó, do mesmo jeito. De uma vogal aqui e outra vogal aqui. Então, a gente fala ele de uma vez. Como a. A gente não fala como amigo, a gente fala como a. Certo? Então, ó, como amigo e... Tá vendo como eu falei pra vocês? Que aqui a gente pronuncia de uma vez, ó. Amigo e... Como a... Olha, aqui também. Como a... Olha, mante, numa sempre diversa realidade. Ó, realidade. E a gente fala realidade, certo? Então, aí a gente vai contar, certo? Essas sílabas para ver quantas sílabas tem. Então, a gente vai contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que 10? Não era para ser 11? Não era para ser 11, gente. As sílabas métricas ou poéticas, a gente só conta até a última sílaba tônica. Então, aqui, ó, cante. Esse ti aqui, ele não tem força na palavra, então ele não conta, certo? Se a gente tivesse uma palavra como, por exemplo, amor no final, amor. Então, amor é tônica. Aí sim essa última sílaba contaria. Mas aqui, essa sílaba aqui, ela não é tônica, então ela não conta para métrica, certo? Então, vamos continuar. Eu vou terminar de contar aqui. Vou colocar o número. Então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verdade. Então, esse dia aqui é fraco, não conta, certo? Vai até eu dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amante. O ti não conta, vai até o man. Do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O di não conta, que é realidade. Então, o que a gente vai observar aqui? Como eu já tinha dito, como a gente pode observar aqui, a gente conta as sílabas de acordo com a nossa pronúncia, certo? E não de acordo com a sílaba gramatical. Porque senão a gente separaria, como a gente viu aqui, ó, nessas partes aqui, né, das palavras,
aqui na palavra realidade, mas é como a gente pronuncia. Geralmente, quando tem vogais juntas, elas são pronunciadas todas de uma vez, certo? Então, observem que a gente tem versos, 4 versos, com a mesma quantidade de sílabas poéticas, certo? Então, quando a gente tem os sílabos, as sílabas do poema todas iguaizinhas, a gente diz que esse é um verso, né? Ou são versos regulares. A gente tem um poema com versos regulares, porque eles seguem a mesma estrutura, o mesmo tamanho em todo o poema. Ou que a gente chama também de versos tradicionais, que são os versos que seguem a mesma estrutura, tá? Então, a gente vai ver aqui como é que se chama os versos de acordo com a quantidade de sílabas poéticas, certo? Tá, mas antes disso, deixa eu falar a questão dos versos que terminam em palavra oxítona, se terminasse com amor, por exemplo. O verso que termina com palavra oxítona é chamado de verso agudo. O verso que termina com palavra paroxítona, como é o caso dessas aqui, ele é chamado de verso grave. E o verso que é terminado com uma palavra proparoxítona é chamado de verso esdrúxulo. Por que esdrúxulo? Porque as palavras proparoxítonas são em menor número da nossa língua, né? São especiais, são poucas. Então, por isso que é chamado de esdrúxulo, que é uma coisa que não é tão recorrente, certo? Então, vamos ver aqui como é que vai se chamar esses nossos versos, dependendo da quantidade de sílabas que ele tiver, tá? Então, vou colocar aqui. Bom, pessoal, então, aqui são os tipos de verso. Para eu saber, né, a quantidade de sílaba métrica ou sílaba poética, eu faço o que chamamos de escansão. Então, se eu disser, faça a escansão da primeira estrofe do poema. Então, você vai fazer aquela mesma coisa que eu fiz, dividindo em sílabas poéticas, para contar e saber quantas sílabas tem. Então, se o poema tiver uma sílaba, certo? Se o verso tiver uma sílaba, ele é chamado de monossílabo. Se tiver 2 sílabas, é chamado de dissílabo. Se tiver 3, trissílabo. 4 sílabas, tetrassílabo. 5 sílabas, pentassílabos ou redondilhas menores. Se tiver 6 sílabas, hexassílabos. 7 sílabas, heptassílabos ou redondilhas maiores. E essa medida aqui, gente, essa métrica, ela é muito comum, certo? Em literatura de cordel, por exemplo, ela é muito utilizada. Podemos dizer que essa aqui é a mais comum de todas. Se tiver 8 sílabas, octossílabos. 9 sílabas, eneassílabos. 10 sílabas, decassílabos. 11 sílabas, endecassílabos. 12 sílabas, dodecassílabos ou versos alexandrinos. E caso esse verso tenha mais de que 12 sílabas, ele é chamado de verso bárbaro, tá? Então, é muito difícil de encontrar, mas existe poemas com versos de mais de 13 sílabas poéticas, então eles são chamados de versos bárbaros, certo? Então, aqui a gente viu como se classificam os versos de acordo com a quantidade de sílabas poéticas. Agora a gente vai ver aqui sobre a rima, tá? Que a rima a gente vai ter vários elementos para trabalhar aqui sobre ela, tá? Então, o que é rima? A rima é quando a gente tem, algumas palavras que a sua terminação, elas são semelhantes, certo? Então, essas terminações, elas combinam no som da palavra. Então, elas rimam, elas combinam. Então, se vocês observarem aqui, certo? A gente tem, cante e amante. Elas duas terminam com ante. E aí, quando eu falo de rima, não tô falando da escrita, eu tô falando de som, viu, gente? Então, elas escrevem igual, tem o mesmo som. Então, elas rimam. Então, verdade, realidade. Então, terminam com dade, então elas vão rimar. Então, por que eu falei essa questão do som e da escrita? Porque, por exemplo, a palavra céu rima com a palavra mel. E vocês observem que
céu termina com U, certo? E mel termina com L. E elas rimam. Então, é a questão do som e não da escrita, certo? Que é uma rima. Tá? Então, para a gente saber a questão da rima, o que a gente faz? A gente utiliza letras, tá? Então, por exemplo, aqui, quando eu tenho cante, eu vou colocar que é uma rima A, tá? Verdade, como não rima com cante, vai ser uma rima B. Amante rima com cante, então é a mesma rima A. E realidade rima com verdade, é uma rima B. Então, a estrutura de rima dessa estrofe aqui é AB, A, B, certo? Então, a gente sempre analisa a questão da rima utilizando algumas letras. Então, a gente tem alguns tipos de rima. Como assim? Eu vou classificar a rima dependendo do seu valor e dependendo da sua disposição no poema, certo? Então, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a rima em relação ao seu valor. Vou colocar aqui no quadro. Então, olha só. Essa daqui são as rimas de acordo com o valor delas, certo? Então, a gente pode ter rimas pobres ou ricas, rimas preciosas, perfeitas ou imperfeitas. Então, como é que são essas rimas? As rimas pobres são aquelas que as palavras que rimam são da mesma classe gramatical. Por exemplo, escura e pura, as duas são adjetivos. Então, apesar delas terem o mesmo som, elas são chamadas de rimas pobres. Já as rimas ricas, elas são de classes gramaticais diferentes. Olha, vago e lago. Vago é um adjetivo e lago é um substantivo. E aí, por isso, elas são rimas ricas. As rimas preciosas são as rimas que a gente tem palavras com uma estrutura diferente, mas que tem o mesmo som. Por exemplo, vela e estrela. Elas rimam, mas vejam que estrela, aqui, ó, é uma palavra juntinha só. E aqui eu tenho duas palavras, vela, inclusive aqui com hífen, e elas vão ter a mesma terminação. Então, são rimas preciosas, que elas são muito difíceis, né, de se encontrar. As rimas perfeitas são quando o som é exatamente igual, mesmo que a escrita seja diferente. Por exemplo, passos e traços, a gente tem o mesmo som, o som é exatamente igual. Já nas rimas imperfeitas, o som é parecido, ele não é exatamente igual. Por exemplo, ó, gozo e pouso. Então, elas parecem, certo? Mas não são a mesma terminação, não são exatamente o mesmo som. Essas rimas aqui são as rimas de acordo com o seu valor, tá? E eu vou mostrar para vocês agora as rimas de acordo com a sua disposição no poema. Bom, pessoal, então, de acordo com a disposição no poema, quer dizer, a posição em que a rima está no poema, ela também tem as suas classificações, as nossas rimas. Então, vamos ver aqui, certo? Essas rimas, elas podem ser emparelhadas. O que é uma rima emparelhada? A rima, ela é emparelhada quando ela aparece assim, ó, juntinha, tá vendo? A gente tem nos versos, por exemplo, o primeiro verso rima com o segundo, aí o terceiro rima com o quarto. Então, é o que a gente chama de rima emparelhada, tá? As rimas cruzadas é quando eles vão se intercalando. A gente tem uma rima, aqui, ó, ela vai rimar com a outra aqui, ó. Aí, entre elas, vai aparecer essa. Então, elas vão se alternando. Como a gente viu aqui, ó, na primeira estrofe do poema do Soneto do Amor Total. Então, a primeira, aí vem a segunda. Aí, a terceira já rima com a primeira e a quarta rima com a segunda, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de rimas cruzadas ou intercaladas. As rimas interpoladas, certo? O próprio nome está dizendo tem a ver com polos. Então, a gente tem, ó, o meio rima e os polos, certo? As extremidades vão rimar entre si. Então, isso vai acontecer também no poema.
As rimas misturadas, o próprio nome está dizendo, quer dizer que elas aparecem misturadas. Aparece no primeiro verso, aí depois vai rimar só lá com o nono verso. Não tem uma sequência regular, certo? Então, eles aparecem livremente dentro do poema. E as rimas encadeadas é quando a gente tem, por exemplo, uma palavra no final do verso, ela vai rimar com outra palavra que está no meio do outro verso. Então, elas são encadeadas, não é uma rima que acontece só no final do verso, ela vai acontecer também no meio do verso, tá? Então, esses aqui são as maneiras de a gente analisar a rima, que pode ser pelo seu valor ou pela sua disposição dentro do poema. E uma outra informação sobre rima, gente, que é bastante importante, é o seguinte, que quando um poema não tem rimas nenhuma, que pode acontecer do poema não ter rima, porque ela não é obrigatória. Então, a gente diz que os versos são brancos, certo? Então, quando não existe rima, a gente diz que o poema tem versos brancos. E para concluir, aí vocês vão concluir com essa outra atividade aqui, certo? Então, a gente tem aqui, logo no início, uma atividade referente ao soneto do amor total, tá? E no final a gente tem outra atividade referente a esse poema aqui, que é de Cidadezinha Qualquer, que é um poema de Carlos Drummond de Andrade, que é outro grande escritor da nossa língua, um grande poeta brasileiro, certo? Do século XX também. Então, vocês vão ler esse poema, Cidadezinha Qualquer, e vão responder a essas questõezinhas aqui que tem para vocês responderem, de acordo com o que foi estudado hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. A gente se vê durante a semana na nossa videoaula e na próxima semana, novamente, com novos assuntos. Então, não esqueçam que essa atividade vocês só vão colar no caderno na semana que vem, quando vocês receberem de volta o caderno de produção textual, tá? Então, ó, boa semana, um bom São João, certo? Relaxe, descanse um pouquinho. E aí, na próxima semana, a gente volta com tudo, com as nossas aulas de segundo bimestre, tá bom? Tchau, tchau, beijo!